Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal. Hoje é dia 10 de março e é o dia 14 de 100. E eu queria hoje mostrar um pouco da minha rotina pra vocês também, que eu sei que é uma coisa que muita gente pergunta pra mim lá no Instagram. Como que vai ser o dia de hoje, né? Então, agora eu tô me preparando aqui pra trabalhar e hoje eu tenho que preparar algumas aulas, né? Hoje à tarde eu vou dar uma aula de 2 horas, amanhã mais uma e quarta mais uma. Então eu já comecei a preparar essas aulas, mas eu tenho que ajustar algumas coisas ali. Então eu vou fazer isso agora de manhã, à tarde eu vou dar aula e à noite, daí ali que vai ser o horário do bootcamp, às 6 horas, eu vou ter aula, né, do bootcamp, 1h30, então das 6 às 7h30. E depois do bootcamp, daí que eu vou tirar um tempinho ali pra estudar as coisas do bootcamp. Além disso, hoje eu também tenho que submeter o projeto semanal do bootcamp. E eu vou mostrar mais tarde, né? Porque agora eu vou começar a trabalhar. Mas mais tarde eu vou mostrar pra vocês sobre o projeto. É um projeto bem simples, utilizando a API da OpenAI. Então eu vou mostrar pra vocês o que a gente fez ali. E também as atividades que a gente teve e tal, o que a gente vai ver essa semana. Eu tô bem animada pros tópicos dessa semana, apesar de que essa semana eu vou ter que faltar 2 dias ali. Primeiro porque eu vou dar uma palestra lá em Milão sobre predição de casas, utilizando Machine Learning e Google Cloud. Também posso mostrar um pouco mais pra vocês sobre esse projeto. E amanhã vai ter o evento do International Women's Day, aqui em Torino. Então eu vou ir nesse evento também, vai ter umas talks bem legais sobre inteligência artificial e eu quero registrar isso tudo aqui pra vocês também. Eu vou tentar fazer o vlog hoje e amanhã, tentar fazer 2 vlogs essa semana, vamos ver se vai dar certo. Mas é isso, então eu vou mostrando um pouco do meu dia pra vocês, também vou dando alguns updates do que a gente fez ali no bootcamp. E é isso, vejo vocês mais tarde. Agora eu preciso focar aqui no trabalho. Tô de volta aqui, não consegui aparecer aqui no horário do almoço, porque foi um pouco corrido, mas eu já dei a aula que eu tinha pra dar agora à tarde, sobre versionamento de código, e agora eu tô aqui preparando pra montar uma outra aula e também estudar um pouco pro bootcamp. Mas antes eu queria responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, que é a seguinte pergunta: se eu estudo, se nos estudos eu anoto tudo, e se sim, qual material eu utilizo? Eu não costumo anotar nos estudos, assim, tipo, na verdade eu gosto de estudar mais com a parte prática, né? Então essa parte tech, tipo, eu gosto de estudar com exemplos, código e tal. Mas, por exemplo, na semana retrasada eu tive que estudar ali algumas coisas de sistema de recomendação para entender como funciona por trás. E daí, para isso, essas aulas mais teóricas, eu utilizei uma ferramenta, o ScaleDraw, né, para fazer alguns mapas mentais, né? Então é uma ferramenta para fazer mapa mental de forma geral. E daí eu quero mostrar aqui para vocês o que eu fiz aqui nessa ferramenta, mas eu não anoto tudo, eu basicamente anoto os principais tópicos ali para lembrar e tal. E também como uma forma de eu lembrar, porque quando eu anoto, escrevo, enfim, eu memorizo, né? Então é mais dessa forma que mas por conta disso que eu faço isso, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse basicamente é o esquema que eu fiz pro sistema de recomendação da pós que eu mostrei na aula passada. Então aqui eu vou fazendo os tópicos, né? E basicamente eu utilizo essa ferramenta. Esse aqui é o PNG da ferramenta, que eu acabei salvando, né? Mas a ferramenta é essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é esta ferramenta aqui, ScaleDraw. Ó, então eu super recomendo ela, gostei bastante. E é isso, agora eu vou terminar de montar mais uma aula aqui. Generating a movie or such things, you know. This is the state of AI as we have right now. This experiment in the weekend, where it's a very simple and short and straightforward one, but can show you that depending on how you prompt
depending on the model that you use, depending on the configurations that you put, your AI can be more performatic or less performatic, more biased or less biased, more harmful or less or more harmless. So these configurations, they are not about the capabilities of the models themselves. It depends on how you use them. Gente, agora vindo aqui pro computador, eu quero compartilhar com vocês os updates aí desde a semana passada até hoje no Bootcamp, né? Eu foquei mais nesses outros dias e mais em relação ao Bootcamp, assisti as aulas ali e, como eu falei na semana passada, foi mais uma introdução relacionada a AI, a gente viu como utilizar a API da OpenAI, né? E daí, toda semana, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer um projeto, entregar um mini projeto, basicamente, né? E a gente já fez isso, a gente submeteu hoje, né, que era o prazo, e daí eu queria mostrar um pouquinho desse projeto para vocês. Aqui nesse repositório tem as tarefas que a gente precisava fazer. Então, a gente tinha aqui que, em resumo, né, modificar um script, chefe de GPT, que a gente tinha ali, que a gente viu durante a aula, utilizando uma personalidade de um chefe, né, basicamente. Ahn, a gente tinha que, né, melhorar ali o prompt, criar um prompt para isso, né, com uma personalidade específica. Por exemplo, no meu caso, eu criei uma Brazilian Grammar AI, basicamente, e a gente teria, né, a partir desse prompt, né, definindo essa personalidade e tal, a gente teria que definir, desenvolver, né, scripts, cada um do grupo, né, a ideia é desenvolver scripts específicos. Então, por exemplo, eu desenvolvi esse Brazilian Chef GPT, daí teve uma outra pessoa que fez um South African Chef, e teve outro, acho que esse aqui, que foi um Italian Chef também. E daí a gente tinha que criar, né, para responder três tipos de inputs, que é um de sugestões, tipo assim, a gente dá os ingredientes que a gente tem em casa e o chat, né, esse com a personalidade ali, ele vai dizer pra gente, vai sugerir uma receita com base nos ingredientes que a gente tem. O recipe request, então beleza, o primeiro ele definiu uma receita que você pode fazer. O segundo a gente pode pedir mais detalhes, né, sobre aquela receita, de como fazer, enfim. E o terceiro seria para críticas, né, da receita ou sugestões para melhorias, né? Então a ideia era criar esses três tipos de inputs, né, user inputs que a gente pode ter. E daí a gente tinha que implementar essa lógica aqui também. Se o input do usuário inicial não dá match, né, com esses cenários, a gente recusa, né? Então, a ideia é que a gente, por exemplo, tenha ali os ingredient inputs, dish name and recipe inputs. E se ele não tá dentro desses cenários, a gente recusa. E depois a gente tinha que rodar um experimento, né? Sendo que a primeira pessoa roda o primeiro script, daí a resposta a gente usa no segundo, né? Na segunda personalidade, e assim por diante. Então, essa era a ideia do projeto. E foi isso que a gente fez. Então, por exemplo, aqui teve uma pessoa que criou aqui do Italian Research. ah, então, basicamente, um chefe italiano, né? Aqui tem o que eu criei. Então, aqui basicamente eu defini, né, essa personalidade. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, você é uma avó brasileira é, e amorosa que adora cozinhar pratos clássicos brasileiros. Então, eu criei todo um prompt aqui. Aqui eu defini os três respostas específicas, né, que eu falei para vocês. A primeira seria de ingredientes, ou seja, a IA ela vai sugerir receitas brasileiras baseado nos ingredientes que a gente deu. Recipe request, então o chefe, né, a AI, ela vai prover para a gente step by step das receitas, né, que seria basicamente como fazer aquela receita. E a gente tem aqui as críticas também. Então, por exemplo, vou dar essa receita aqui, como que eu posso melhorar essa receita? Ou algo desse sentido, né? Aqui a gente vai, através do input, aqui a gente vai receber o input, né? Então, que pode ser a lista de ingredientes, o nome da receita ou uma crítica de receita, por exemplo. Aqui eu coloquei também um prompt para definir, são algumas keywords ali para categorizar o user input, para
keywords relacionados a ingredientes, receitas e críticas, né? E daí aqui a gente criou essas três situações relacionadas a essas listas aqui, né? E depois a gente definiu então aqui o modelo, né? A gente está definindo esse GPT-4. Daí a gente faz ali, né, o processo, né, para fazer a chamada dessa API, né? E depois aqui a gente vai fazer o display das respostas, né? A gente vai fazer uma interação das respostas e salvar elas dentro de collected messages para retenção do contexto, né? E depois a gente adiciona, né, as respostas da AI no histórico de conversa, e daí a gente tem um loop aqui para continuar a interação com o usuário. Então, basicamente, esse é o código e os outros se baseiam basicamente nisso. Esse repositório ele está público, então quem tiver interesse em dar uma olhada melhor ou mandar sugestão de melhoria também. Aqui no README eu coloquei bem certinho o que tá fazendo ali, as coisas. A gente fez o processo de experimento que a gente tinha que fazer ali, o report também, que basicamente consistia em, por exemplo, a primeira pessoa, que seria o chefe italiano, ele ia lá e falava, eu tenho ingredientes como pasta, brócolis, alho, enfim, qual receita você me sugere? E daí o chefe italiano respondia. Depois, com a resposta do chefe italiano, eu vim aqui e colocava na minha personalidade, que seria a brasileira, chefe brasileiro, e daí eu obtinha uma resposta. Depois, a terceira pessoa, terceiro prompt, a gente coloca aqui e pede para como que eu posso melhorar essa receita, né? E daí uma coisa interessante, que isso depende muito do prompt que a gente está usando, né? Por exemplo, quando eu coloquei aqui essa receita, né? Sugerida pelo prompt italiano, pelo chefe italiano, eu obtive a seguinte resposta: meu anjo, né? Que eu defini para ser uma vovozinha amorosa e tal. Com esses ingredientes ou com essa receita, é uma receita italiana maravilhosa, mas ela fica muito limitada à cozinha brasileira, ou seja, ela não consegue dar a receita daquilo porque ela não tem expertise, né? A expertise dela na cozinha brasileira somente. No entanto, eu posso oferecer algo que você pode gostar muito, né? Tipo feijoada, então ela sugere a feijoada aqui, que é basicamente uma refeição brasileira confortável, né? Que chama, que é composta de feijão, carne, enfim. E daí ela sugere isso. Então a gente pode ver aqui que a gente tem uma resposta assim, né? Nostálgica, afetiva, amorosa, né? E é engraçado porque isso depende muito do prompt que a gente está usando, né? Então nesse caso aqui a gente não conseguiu obter resposta porque é uma receita muito específica ali italiana. E a mesma coisa aqui pro terceiro chefe, né? Então, ele não foi capaz de reconhecer esse tipo de receita, que é uma receita bem específica do Brasil, né? Então, foi mais ou menos essa comparação que a gente fez ali. E aqui eu mostro também as configurações que precisam ser feitas aqui. Se vocês quiserem executar, por exemplo, o Brazilian Chef GPT. E basicamente é isso que a gente fez nesse projeto. Bom, e agora falando para vocês um pouco do que eu tive na aula hoje, né? Essa semana eu tava bem. É a semana que eu tava um pouco ansiosa para fazer, porque na aula passada a gente viu mais sobre APIs e tal, inteligência artificial, então já era um conteúdo que eu já tinha conhecimento. Mas essa aula, né, hoje, no caso, a gente iniciou a ver um pouco mais de interface, né, de criar uma página ali, ao invés de só criar um chat bot, como a gente estava fazendo ali, a gente cria essa página para a gente criar esse chatbot nessa página, né? E é utilizando basicamente linguagens que eu nunca utilizei, então é um conteúdo totalmente novo, eu ainda não consigo falar muito sobre isso, assim, porque eu meio que fui seguindo um script ali de como fazia, né? E tentando entender, assim, mas não domino essa linguagem, o código que a gente está usando. Ainda estou um pouco confusa sobre alguns conceitos ali, misturando alguns conceitos, porque, enfim, até então, né, eu conheço o Python, R e outras linguagens mais voltadas para análise de dados. E Streamlit, né, que eu comecei a criar interface usando Streamlit, na verdade, que é usando Python, né?
Então, tipo, esse conteúdo é novo pra mim, tava bem ansiosa, assim, pra começar a aula de hoje. E hoje a gente começou criando um chat simples, assim. A gente, né, aqui como vocês podem ver, tava dando um monte de erro antes de... Depois que eu terminei a aula, né, eu continuei tentando executar o negócio. Tava dando um monte de erro, mas agora eu meio que consegui resolver. Então, basicamente, a gente criou uma página simples ali, a partir do que... Ó, a gente basicamente começou construindo uma página web com Next.js. Então, a gente criou uma pasta ali, a gente criou um Next.js project, né? Usando alguns comandos aqui. Daí, depois, para começar o desenvolvimento aqui, a gente utilizou o npm run dev, né? Para criar uma página ali, né? Para a gente poder navegar ali no projeto. Daí a gente fez algumas execuções simples, assim, Hello World e tal, na página, para conseguir ver algumas coisas aqui, né? E foi isso, e daí depois a gente foi para a parte do chat, que daí a gente misturou um pouco, tanto essa parte ali visual, quanto a parte do conectando com a OpenAI, né? E daí a gente executou tudo isso aqui, e basicamente o resultado aqui que eu criei foi basicamente essa página aqui, chat page. E daí eu posso digitar alguma coisa aqui, como: oi, me dê recomendações de locais para conhecer em Torino. A resposta, claro, aqui estão algumas atrações imperdíveis em Torino. Museu do Egito, daí ele deu aqui o Palazzo Reale, Museu Nacional del Cinema e Superga, Piazza San Carlo, Santuário della Consolata. E é isso, então ele fez um chatzinho ali, tá funcionando. Ahn, e, e é isso, basicamente foi isso que a gente fez. Mas amanhã, na aula de amanhã, eu não vou conseguir ir pra aula porque eu vou participar de um evento do International Women's Day. Mas eu vou assistir essa aula na quarta-feira para revisar ali os conceitos e basicamente é isto. Então, esse é o update que eu tenho para dar para vocês. Bom dia, gente. Aparecendo aqui no dia seguinte. Eu acordei cedo porque eu tinha que dar uma aula às 9 horas. Então, acordei cedo ali para preparar algumas coisas que faltavam para aula. Acabei de terminar a aula agora. E hoje o dia vai ser um pouquinho diferente. À tarde eu vou trabalhar, né, um pouco ali para preparar algumas aulas para amanhã. E eu também vou estudar um pouco. Quero ver se eu estudo um pouquinho antes de ir pro evento, porque como eu falei pra vocês ontem, hoje à noite eu tô indo num evento do Dia Internacional da Mulher, né, aqui em Torino. Tô bem animada pra ir nesse evento, porque vai ter uns tópicos relacionados a AI que eu tô bem animada, assim, pra ouvir, pra fazer networking também. E daí eu quero ver se eu mostro um pouco do evento pra vocês. Vou ver se eu não vou ficar um pouco envergonhada de gravar, mas eu vou ver se eu gravo uns stories também pra postar no Instagram. E vou tentar gravar um pouco pra cá também. E daí eu vou compartilhando com vocês um pouquinho desse dia aí. E também um pouco do que eu for estudar hoje à tarde. Eu acho que hoje à tarde eu vou estudar um pouco sobre algumas aulas da pós, da última fase. E daí eu compartilho aqui com vocês. Oi, gente, apareci aqui de novo. E agora, ó, já tô com a roupa aqui que eu vou no evento. Coloquei essa jaqueta do Women Tech Makers lá de Montreal. Bem maravilhosa.
E dando updates pra vocês que eu fiz agora à tarde, trabalhei um pouquinho e também consegui estudar um pouco as aulas da pós. E deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Ó, eu vou assistir... Deixa eu mostrar aqui, peraí. Eu comecei, né, a assistir um pouco sobre as aulas de MLOps, né? Então, eu assisti primeiro sobre Feature Store e eu fiz aqui também um esqueminha aqui. Como eu falei pra vocês, estou utilizando essa ferramenta, o ScaleDraw, e daí eu fiz alguns esquemas aqui sobre Feature Store. Então, basicamente, Feature Store é um repositório centralizado para armazenar e disponibilizar as features, né? E daí aqui tem os componentes e o ciclo de vida, né? E basicamente foi isso que eu consegui estudar, não tive muito tempo por conta do trabalho. Consegui fazer um pouquinho, pelo menos, né? A ideia dos 100 dias é a gente ir fazendo um pouquinho por dia, né? A gente não necessariamente precisa gastar 2 horas todo dia, mas manter a constância ali com pelo menos 30 minutos, 10 minutos, 15, o que for, né? Então, eu consegui gastar um pouquinho desse tempo aqui, porque provavelmente mais tarde eu não vou conseguir estudar, porque eu vou pro evento, né? E eu queria já aproveitar para responder uma pergunta, né? Aquela mesma pergunta de ontem sobre materiais. E como eu mostrei para vocês, eu tô usando o ScaleDraw, né? Mas ele é digital, né? Então, às vezes eu tenho vontade de escrever na mão ou coisa do tipo. E daí eu utilizo o iPad também para fazer anotações. Eu utilizo o aplicativo GoodNotes e com ele eu consigo fazer algumas anotações escrita, né? Como se fosse papel. E daí eu quero mostrar aqui pra vocês. Eu tô carregando ele aqui. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Faz um tempinho que eu não uso ele. Mas, por exemplo, ó, eu fiz algumas anotações para certificação de Cloud Digital Leader. Eu fiz aqui algumas coisas, assim, então eu gosto de usar ele bastante para esquemas e tal. E foi isto, basicamente. Então, eu normalmente costumo usar ele assim. Eu utilizo ele com a caneta, né? Então, fica mais fácil de escrever, enfim. E é isso, né? Aproveitando esse tópico de estudos e tal, né? Uma outra coisa, né? Uma outra pergunta que eu recebi ali era como que eu faço pra memorizar as coisas, né? Nos estudos e tal. E vou falar a verdade pra vocês, assim, nem sempre eu consigo memorizar as coisas todas, às vezes eu preciso revisar e tal. Mas escrever normalmente me ajuda a lembrar das coisas. Eu tô utilizando bastante o ScaleDraw ali, mas porque são informações, assim, que eu tô mais anotando, assim, pra um dia, por exemplo, se eu quiser utilizar esse material de alguma forma. Mas, tipo, quando é alguma coisa que, por exemplo, matéria de cálculo, álgebra, essas coisas, eu preciso fazer isso no papel. Não consigo fazer isso, como é que eu vou dizer? No computador ou coisa do tipo, eu não consigo. É como se eu não estivesse fazendo ou resolvendo aquele problema. Ou, por exemplo, às vezes quando eu tô tentando, de fato, resolver algum outro problema ou pensar num projeto, montar um fluxo de projeto, coisa assim, eu também prefiro escrever. Então, eu gosto de utilizar um caderno, né? Ou usar, no caso aqui no iPad, que daí dá essa sensação de que eu tô escrevendo, né? Então, é basicamente isso que eu uso. Por exemplo, para organizar o meu dia, eu utilizo o Notion, né? Mas eu comprei essa agenda recentemente, da Muji, que ela é uma agenda bem simples. Vocês podem ver aqui, ó, tem a parte aqui da semana, desse lado, e aqui uma página em branco. E é bem simples, assim, sem muito frufru. E às vezes eu gosto de usar ela, e eu gosto especificamente porque ela não tem data, sabe? Então, tipo assim, às vezes tem uma semana que eu não tô muito afim de escrever, ou um dia que eu não tô muito afim de escrever, eu não coloco a data e depois eu posso voltar ali e utilizar aquela semana, no caso, né? Então, é isso. Eu, às vezes, uso o digital, às vezes eu vou pro papel, então depende muito do dia, da semana, né? Mas é isso, então, eu não tenho nenhuma ferramenta específica que eu uso pra memorizar as coisas. Eu gosto de fazer as coisas na prática, então, por exemplo, código, essas coisas, eu prefiro aprender fazendo
a aprender Python fazendo código Python, desenvolvendo algum projeto ali do zero e daí aprendendo. Então, é basicamente isso. Eu, quando entrei em tecnologia, eu comecei dessa forma, praticando, né? Eu não fui lá pra teoria de como fazer um loop, por exemplo, em Python, coisa assim. Eu vi a necessidade no projeto primeiro e depois pensei, nesse caso aqui funciona bem se eu tiver algo que faça esse loop. Então, a partir disso, eu fui aprendendo como que funcionava aquilo. Então, normalmente, eu trabalho dessa forma. Mas, claro que tem coisas que é importante ter o conceito. Por exemplo, no vlog passado, se eu não me engano, eu mostrei pra vocês aquele board do Scala Draw também, que eu fiz da pós, né? E era um conteúdo bem voltado, tipo, teórico, assim, né? Pra entender por trás ali dos modelos. Então, para aquilo, eu utilizei aquilo lá, que foi uma forma de eu estar fixando o conteúdo, né? Então, depende muito. Mas eu normalmente revezo entre parte física, material, caderno, coisa assim, para tipo, memorizar as coisas, aprender, né? E também esse Scala Draw, que na verdade eu conheci ele recentemente, eu super gostei. E às vezes eu utilizo o iPad também para fazer algum mapa mental, fazer algum esquema, alguma coisa que tá na minha cabeça, daí eu posso utilizar isso. Mas é basicamente isso, resumo, falei bastante. Agora eu vou trabalhar mais um pouquinho e daqui uns 30, 40 minutos eu tô saindo pra ir pro evento e daí eu vou tentar gravar um pouquinho do evento pra vocês também. Então, vejo vocês depois. Così tu metti quella nel tuo Sono davvero entusiasta stasera di poter aprire questo evento che è frutto della collaborazione tra Intesa San Paolo e il Google Developer Group di Torino. L'obiettivo di stasera è non solo celebrare la giornata internazionale della donna, ma riflettere anche sul ruolo che le donne hanno nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione. Allora, sono Maddalena Moruso e in Intesa San Paolo dirigo il Delivery Center di Intelligenza Artificiale, che è un team di più di 75 data scientist, machine learning engineer, project manager, che hanno l'obiettivo di sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale per il gruppo. Però, quando parliamo di salute femminile, ci riferiamo anche ad altri aspetti. Ci riferiamo per esempio a patologie che magari esistono in entrambi, maschi e femmine, ma che hanno magari una prevalenza maggiore nelle donne. In questo caso qua alcune patologie cardiovascolari per esempio, oppure tipicamente mental health, che ora va abbastanza anche di moda citare, depressione e ansia tendono ad avere dell'incidenza maggiore nelle donne. Si può trattare di problematiche di salute che magari esistono con la stessa incidenza e prevalenza nei due sessi, ma che magari nelle donne si esprimono in maniera totalmente diversa rispetto alla controparte maschile. Tipicamente, questo è l'esempio classico che si fa in questi contesti, che sicuramente avrete anche magari già sentito, quello dell'infarto. Se io chiedessi a qualcuno di voi qual è il sintomo principale, no? che indichiamo, no? Per indicare appunto che ci sta avvenendo un infarto. Esatto. Questa cosa è verissima nei maschi. Non è altrettanto vera nelle donne, tant'è vero che abbiamo tantissimi infarti che non vengono diagnosticati nelle donne perché si manifestano in maniera diversa, affaticamento, mal di testa, febbre, insomma altri tipi di sintomi. Questa cosa è talmente un cliché ormai che esiste un intero episodio di una serie Netflix che a me è piaciuta tantissimo, Crazy Ex-Girlfriend, che ne parlava, un verticale di una puntata interamente per spiegare quali sono i sintomi dell'infarto nella donna. Questo perché tantissimi infarti non vengono beccati nelle donne e quindi l'infarto ha una mortalità più alta nelle donne, ok? Perché succede questo? Perché i modelli che noi abbiamo avuto fino ad adesso per affrontare il tema salute sono stati modelli prevalentemente maschili. Quando non sono stati modelli maschili, sono stati modelli aggregati, che quindi non mettevano in evidenza le differenze biologiche di qualunque tipo, in qualche modo, tra i due sessi. E quindi abbiamo dato per scontato per anni che anche i trattamenti, la diagnosi ma anche il trattamento stesso fossero identici nei maschi e nelle femmine.
E questo porta anche, per esempio, alcuni trattamenti a essere meno efficaci nelle donne. Magari lo stesso farmaco deve essere assunto in dosaggi diversi, o altri farmaci. In qualche modo c'è uno squilibrio, c'è un gap. Un manifesto non solo da firmare, ma qualcosa che genera un impegno nelle persone che lo firmano, a diventare innanzitutto ambassador del manifesto. Diventare ambassador vuol dire partecipare a attività come queste. Ti ringrazio le altre persone che fanno parte del manifesto che sono con me stasera, a sostenere l'educazione tecnologica, a mettere a disposizione le proprie competenze, a comunicare meglio e condividere di più, ad attivarsi per l'azzeramento del gender pay gap e a promuovere una cultura del lavoro sana. Oi, gente, aparecendo aqui para finalizar esse vídeo. Ontem eu cheguei super cansada e daí eu não consegui finalizar, mas o evento foi incrível, as talks foram bem legais, eram em italiano, mas eu consegui entender uma coisa ou outra, assim, e eu fiz networking, conheci outras pessoas, foi bem bacana, foi bem incrível, e é isso por esse vlog, basicamente. Não tiveram muitas atualizações ali, mas eu tava olhando o Discord agora de manhã, e o Datathon já tem projeto novo pro Datathon. Então provavelmente no próximo vlog já vai ter atualização para vocês sobre o novo projeto. Tô bem ansiosa, eles aumentaram um mês o prazo, então... Bom... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco desse vlog. Hoje eu vou estudar um pouco também, eu vou ver se eu gravo hoje também pra vocês. E amanhã também eu vou dar uma talk, então eu quero ver se eu gravo um pouco dela também. Vai ser uma talk em inglês sobre Machine Learning, bem legal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não se esquece de curtir aqui o vídeo. Deixem comentários se tiverem qualquer dúvida ou pra gente trocar uma ideia, enfim. Deixa aqui nos comentários, se inscreve se vocês estão gostando aí dessa série de vídeos. E é isto. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá as montanhas ali, porque tá a coisa mais linda agora de manhã. Coisa mais linda, né?